boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse momento solene, maravilhoso e ímpar, principalmente na vida do casal. É um privilégio, um prazer e um friozinho na barriga, no estômago, que ainda, depois de tantos anos, a Maria e eu, e você aí no seu lugar, com seu marido, com sua esposa, ainda sentimos. E o que nos bate é uma recordação daquele momento, aquele momento que foi seu e agora o momento que será tão somente deles. E eu agradeço a Deus pela coragem, pela disposição de vocês, né? E a ousadia, não de enfrentar uma multidão, mas de cumprir aquilo que o Criador fez um dia. Talvez numa tarde como esta, onde nada existia ainda, ou seja, muitas coisas existiam, mas não existia o homem. E Deus então, Ele resolveu descer ali no Éden e criar o homem, fazer o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para que esse homem representasse Ele na terra, todos os homens. E quando eu digo homem, homem e mulher, representasse a Ele e obedecesse a sua palavra. E nós estamos aqui nessa tarde, principalmente em obediência a esta palavra. Portanto, eu quero convidar a você que está aqui, a todos vocês, a ficar de pé. Nós vamos orar e vamos liberar uma palavra de vitória, de sucesso sobre a vida desse casal. Você talvez não ora, mas reza, e é a mesma coisa. Vamos então ministrar sobre a vida desse casal a bênção de Deus, para que eles tenham vitórias sobre vitórias todos os dias, todos os anos da vida deles, e que esse momento seja para sempre. Deus soberano, Deus todo-poderoso, o Senhor disse que é testemunha de um jovem e uma moça que vão até o altar para casarem. O Senhor é testemunha, e aqui acabam-se os direitos de homem, da mulher, dizer que eu não quero mais, eu desisto. Senhor, que nessa breve oração, Samuel, a sua esposa, sejam poderosamente abençoados em nome de Jesus. Guarda eles, livra de todo mal, protege eles, Senhor, e ser com eles durante todos os anos da sua vida, das suas vidas, que eles não conheçam a decepção, a derrota. Não, meu Deus, que eles não conheçam, não experimente de morte precoce, mas nós os abençoamos com longevidade, com saúde, com prosperidade, com muito amor e dedicação um ao outro, em nome de Jesus, amém. Eu combinei com a minha esposa, a pedido do Samuel, que eu iria falar para você e para as mulheres. Poder se sentar, muito obrigado. Que eu iria falar com a Daniele e com todas as mulheres, e Maria falaria com Samuel e com os homens. Eu acredito que nós temos um respaldo até mesmo para fazer essa interlocução aqui, porque são 32 anos de casados, e nesses 32 anos nós já tivemos momentos difíceis, momentos terríveis, mas momentos de grandes vitórias. E eu louvo a Deus porque com todas as lutas que passamos, não sofremos desgastes, ranhuras, ficaram marcas, mas essas marcas, elas não nos afetaram ao longo do tempo. E eu queria deixar, Dani, para você
e para todas. Uma palavra de Deus que se encontra em Provérbios, no capítulo 10, ou capítulo 31, o verso 10, a partir do verso 10, que diz a palavra de Deus: uma esposa exemplar, feliz, quem a encontrará? É muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Isso eram aquelas esposas, aquelas mulheres de tempos remotos. Os tempos são diferentes, é claro. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. O texto é longo, nosso tempo é pouco. Mas o que eu quero dizer com isto, Dani, que vale a pena ser mulher sábia, esposa sábia. Não é sabiá, né? Mas sábia, que edifica a casa. E no texto que lemos, e em vários outros, a mulher, que o homem moderno a chama de vaso frágil, a mulher é fraca. Por incrível que pareça, a mulher, ela tem mais estrutura do que o homem, até para sentir dor. Né? Se o homem parir, ele vai junto com o bebê. Mas a mulher, ela suporta, diz que é a pior das dores. Ela é forte, ela é vigorosa. Eu vejo em casa a Maria. É mais forte do que eu. Então ela não deve ser objeto de dó, de piedade. Mas eu tenho tanta dó da minha esposa. Eu dizendo, você dizendo a ela, cada marido dizendo à sua esposa, é porque ela é fraca. A mulher é mais forte. Ela tem mais estrutura, foi Deus que deu. O físico pode ser fraco, mas o seu interior é muito forte. Ela tem ombros largos. Ela está bem mais posicionada em Deus do que o homem. Qualquer igreja, eu acredito católica ou evangélica, sempre o número de mulheres é bem maior do que o de homens. Elas são mais achegadas a Deus. E isso é maravilhoso para a mulher. Agora, essa mulher, ela precisa desempenhar o seu papel. Ninguém, ainda que tenha todos os atributos, ainda que essa pessoa tenha todos os dons e talentos, se ela não exercitar esses dons e esses talentos, não serve para nada. Não presta para nada. Assim também a mulher, se ela só tiver só beleza, só postura, só físico, só aparência, mas ela não desenvolver os seus talentos dentro da sua casa, ela não serve, ela é um enfeite. Mas ela deve estar pronta para suportar, quando casa, as aflições do casamento, as dificuldades de um casamento, o convívio a dois, que não é mais aquele romance de namoro, de corte, mas agora é tete a tete, é olho no olho. São contatos físicos que muitas vezes um não quer, só um quer, mas o outro não. E essa mulher, ela tem que estar pronta para guiar, para conduzir. Ela tem que estar pronta com a sua mente, com o seu coração, com as suas emoções. Ela tem que estar provida da palavra de Deus. Por isso, Dani, nós vimos hoje na nossa sociedade casamentos que foram feitos num palácio, como parece o de Ronaldo Fenômeno. Ele, se durou um mês, foi muito. Foi num palácio. Foram milhões
que eles gastaram. E o casamento acabou em um mês. Porque essa mulher, a quem, se o casamento é 100%, a você cabe muito mais do que a ele em porcentagem. Muito mais. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia é aquela que edifica o lar. Olha que coisa. Não é o homem sábio, é a mulher sábia. Então, biblicamente, a condução dessa casa e dessa família é mais responsabilidade sua do que dele. Na formatação dessa família, é mais sua do que dele. Dele, a Maria vai falar, mas sua é de conduzir de forma inteligente, de forma brilhante. Deixa eu dar um exemplo aqui de um menino montado num cavalo. Imagina aí essa cena. Esse é incrível, mas essa criança, ela pode conduzir esse cavalo, sim ou não? Com uma cordinha, um cabresto que vai na boca do animal, e ele pode ser grande, gordo, manga larga, mas essa criança que fica com as pernas bem abertas em cima, porque não dá conta, nem pernas tem direito, de conduzir esse cavalo para onde ela quiser. Se ela quiser que ele corra, se ela quiser que ele pare, ela conduz. Assim também é uma mulher que aparentemente é frágil, não tem como, apesar do Samuel magrinho, mas numa briga você perde para ele, numa luta corporal, você perde, eu acredito, né? Mas você que os homens dizem que as mulheres são vasos frágeis, se você tiver alicerçada na palavra de Deus, você conduz o Samuel, esse homem forte, viril, para onde você quiser, com doçura, com um temperamento controlado pelo Espírito, não com braços fortes, mas com joelhos que se curvam, que se dobram, com mãos que abençoam, com lábios que elogia e que perante suas amigas o honra. Porque, pessoal, incrível, mas eu já ouvi pessoas, mulheres conversando e dizendo assim, meu marido, aquele dali, não sei o que, difama, fala mal, aquele traste está lá em casa. Eu já ouvi isso é desonra. E uma das coisas, Dani, que o homem mais gosta é de ser honrado. É quando você o honra perante sua mãe, seu pai, suas irmãs, seus irmãos. Quando você fala, ele é uma bênção. Samuel é uma bênção. É tudo que eu pedi a Deus. É o meu sacerdote. Porque, ainda que ninguém vê, mas é assim que Deus vê. Pela autoridade que Ele está dando hoje no casamento. No casamento. Ele dá uma autoridade a esse homem tremenda. E o Senhor chama ele de cabeça do lar. Você pode ser até o pescoço. Mas ele é a cabeça, o cabeça. É ele que tem a voz de comando, não você. É ele que tem a voz de autoridade, não é você. Você tem a doçura que talvez você não encontra. Não se encontra nos homens. Nos homens se encontram mais palavras duras, palavras não tão bonitas. Nos homens talvez não encontra, eu te amo, minha princesa, minha pombinha. Dificilmente você vai ouvir homens falando assim. Mas meu pai, quando minha mãe o beijava, ele limpava e falava assim, que relaxo é esse? Quer dizer, ele fazia os relaxos para lá, né? Mas na nossa frente, ele não aceitava que ela beijasse, porque ele não era acostumado com aquilo, ele não era um homem polido. Mas quem dá essa estrutura, essa polidez no homem, no seu marido, é você. E eu vejo que muitos lares, eles não são destruídos lá fora, eles são destruídos dentro. Já que eu estou falando com você, para as mulheres, eu digo pelas mulheres, pelos lábios. Quando não há doçura, quando não há equilíbrio, quando não há profecia,
quando você não libera a bênção sobre ele, ainda que ele erre. Porque comigo, se estamos hoje com 32 anos de casados, foi assim. Me faltava. Eu tive medo de casar. Eu tinha medo porque na minha família, meu pai, meus irmãos, todos eles passaram por adultério, por separação. Minhas irmãs passaram, meus irmãos passaram, e são muitos. Mas quando chegou a minha vez de casar, eu falei, e agora? O que será de mim? E em momentos difíceis, Deus deu a ela um conhecimento, uma polidez, uma aproximação, e que eu talvez já tinha perdido as esperanças, eu já não acreditava mais. Eu falei, a qualquer momento eu saio daqui, eu pego minha mala. Mas ela chegava e dizia, meu bem, vai dar tudo certo. Já deu certo. Meu bem, aguenta aí, vamos aguentar o tranco, vamos aguentar juntos. Isto é sabedoria, gente. E eu sei que em muitos lares aqui acontece isso, mas em muitos lares não acontecem. O homem, ele é aquele cara que, o leão, que caça, ou que dá o berro dele lá, e a leoa sai para caçar, e ele quem manda, aqui quem manda sou eu, o homem sou eu, aqui é do meu jeito. Só que a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é essa mulher ser submissa ao seu marido. E submissão ganhou uma outra tonalidade na nossa geração, que é, eu que vou ser submissa a homem, eu não vou ser submissa a homem. E você não deve ser submissa a homens, mas você deve ser submissa ao seu marido. É isso que a Bíblia ensina. E é uma submissão com amor, porque o papel dele, que ela vai falar, não é o seu papel. O seu papel é ser submissa, o dele, ela vai falar. Mas quando você é submissa, quando você entende que ele é cabeça, que ele não é braço, que ele não é pescoço, que ele não são pernas, que ele é cabeça, e é a cabeça que dá a voz de comando para todo o corpo, você se submete com amor, você se submete com graça, você se submete sorrindo, ok? E você deve se submeter sim, a não ser quando esse marido, ele te maltrata, a não ser quando esse marido troca você por outras e você sabe, você não deve se submeter a isso. Não, é assim mesmo, eu sou a esposa, ele é a cabeça, então ele que manda. Essa submissão, não. Você não deve se submeter quando ele quer um sexo animal ou um sexo grupal. Não, vou chamar meus amigos e eles vão trazer suas esposas e nós vamos fazer sexo. E parece loucura, mas isso acontece. Esse tipo não, de coisa não. E nem você ser trocada, e nem ser apanhada, e nem ser judiada por ele. Você não deve se submeter, porque ele não é maior que Deus. E Deus, ele nunca nos tratou assim. Então, você se submete quando ele está de acordo também à vontade de Deus. E quando assim fazemos, ninguém pode destruir esse casamento, nem o diabo. O inferno pode se levantar contra ele, mas ninguém tem o poder de destruí-lo. E isso é maravilhoso. E a nossa oração, a minha oração, é que vocês possam viver para sempre. Porque o Senhor disse, quando Ele entregou Eva a Adão, e Adão foi uma forma melhorada de Deus fazer. Deus fez o homem, e do homem Ele tirou Eva, da costela do homem. Ou seja, o material, Ele podia tirar da coxa, né? Do braço. Mas Ele tirou Eva da costela. Porque a costela é o osso mais forte que nós temos, ou um dos mais fortes. A costela protege o coração. Então ela protege as costelas, elas é como que a polícia usa, colete. Protege os órgãos vitais. Olha o que você protege.
você protege ele, né? Toda a estrutura dele. E quando Deus fez o homem, tirou Eva, ao formar o homem ele disse, uau, né? Uau, olha que bonecão lindo, maravilhoso. Quando fez a mulher, será o que ele falou, hein? Uau, que coisa, gente, olha, a mulher é linda demais. Nós homens, né, irmão? Nós... Tá quase na hora de ir, tá? Falta só 10. Dá tempo, corre lá no banheiro, joga uma água e tal. Mulher, detalhes. Homem, você vê a sobrancelha misturada, né? Tudo bagunçada. E ele chega consertando tudo, cabelo fora do nariz e etc. Mulher, meu amigo. Olha aí. Olha essas princesas que estão aqui. Quanto tempo gastaram lá sabendo que tem que usar máscara, né? Não uso. Porque vai estragar a minha? Não vou usar. Onde? Essa maquiagem cara, né, Kedma? Eu vou usar máscara. Mas homem, para que homem vai passar batom? Mulher põe brinco, é batom, é tanta coisa. Para ficar linda e maravilhosa. Um salto que ela muitas vezes tem dificuldade até para caminhar, né? Sai. Meu Deus, mas é a chiqueza dela. O homem mais bruto, mais rústico, mais duro, é desse jeito mesmo, vai sair, enfia a camisa para dentro e paletó sem abotoar e não sei o que, e sobe essa calça e pega o sapato e bate um no outro e fala, tá engraxado, tá limpo. Mulher é cara, porque quando Deus a fez, Deus ficou surpreso, se é que Deus pode surpreender. Quando ele viu Eva, ele falou assim, olha, acertamos, ele chamou os anjos e falou, vem ver que negócio aqui bom. Acertamos na mosca. Na mosca. O homem, quando ele fez, acho que ele errou em algumas coisas. Mas a mulher é formidável. Mas aonde você tem que ser mais formidável e não errar, é aqui. E eu oro para que o Senhor te abençoe muito. Amém. Boa tarde. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. E eu quero parabenizar o Samuel por ter me convidado para dar uma palavra no seu casamento. Nossa, mas que pretensão, né? Parabenizar por ter me convidado. Mas eu sei que isso não é comum, né? A esposa do pastor dar uma palavra nos casamentos, mas eu acho isso assim muito maravilhoso, porque não sei se é porque eu amo a palavra de Deus e tenho ela em autoestima, e eu não sei se você está com a sua mente aqui, não sei se você está assimilando, né, o que está sendo ministrado, porque costumeiramente nos casamentos a gente fica preocupado com a roupa, com a maquiagem, com a comida, mas muitas vezes a gente não dá uma ênfase à palavra, e a palavra ela é de suma importância. Ela sim tem um poder maravilhoso para transformar as nossas vidas. E a Bíblia ela diz assim que, lá em Provérbios, no capítulo 13, o verso 4, diz assim que o matrimônio é mais honrado do que todos. Então Deus ele deu uma honra ao matrimônio, né? Então eu falo que quem dá é que tem, né? Às vezes a gente fala assim que honra é quem recebe. Não, honra é quem dá. E Deus ele deu a honra ao matrimônio. Então nós precisamos também, né, pegar essa senha aí e dar essa honra, porque realmente dentre todos o matrimônio é digno de honra. E eu queria falar, né, o pastor já falou que eu vou falar aos homens. Eu queria ler uma palavra, né, porque a palavra de Deus, ela que realmente nos conduz, está aqui em João no capítulo 1. Quantos estão com pressa? Nós temos a noite toda, né? E a noite é uma criança. Diz assim, no princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no Gênesis com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito seria feito. A vida estava no Verbo, e a vida foi manifestada para ser a luz dos homens. Mas o que essa palavra tem a ver com casamento, tem a ver com o marido? Tem tudo a ver, né? Por quê? Porque a Bíblia diz lá no Gênesis, no livro dos começos, que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito, ele pairava sobre a face das águas. Não existia nada, né? Havia somente Deus, ele criou o céu, ele criou a terra, e a terra era somente um vazio. Mas aí Deus vem no verso 3, se eu não me engano, de Gênesis, ele vem dizendo assim: haja e ouve. Haja e ouve. Deus diz: haja luz e houve luz. Deus estava ali estabelecendo uma lei, a lei da comunicação, né? Deus estava comunicando aquilo que estava no seu coração. E a palavra de Deus diz que por ele vieram, pela palavra, vieram a existir os céus, a terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, principados, potestades, dominadores, tudo vieram a existir por meio dele e para ele. Aleluia. Então Deus, como esse comunicador por excelência, aleluia, ele criou pelo poder da sua palavra todas as coisas. Todas as coisas ele criou. Então, na verdade, nós vimos aí o verbo em ação, a palavra em ação, a palavra comunicando, né, aquilo que estava no coração do próprio Deus. E nós vimos tudo, Deus ele criando ali tudo. E isso é maravilhoso, porque Deus, como esse grande, como esse comunicador poderoso, ele estava ali dizendo a importância disso, a importância de se comunicar e de se comunicar de forma positiva. A palavra de Deus diz que o poder da morte e da vida está na palavra, está na boca. Né? É da nossa boca, é pelas nossas palavras que nós liberamos vida e que nós também liberamos morte. Então é por se comunicar, né? E se comunicar bem, e se comunicar de forma positiva. Então esse Deus, ele veio ali estabelecendo esse princípio, e eu vejo assim como esse princípio ele é poderosíssimo e como ele cabe na vida do homem, principalmente Samuel, de se comunicar bem, de se comunicar de forma positiva. E nós vimos que a partir de uma forma negativa de se comunicar, a humanidade ela entrou em uma decadência, porque a Bíblia diz que lá no Éden, né, naquele lugar, né, onde tudo começou, que Deus colocou ali, fez aquele casal, e deles procederam, né, toda a raça humana. Mas a Bíblia diz que aquele casal que recebeu aquela comunicação maravilhosa do seu Criador, eles não souberam se comunicar. Né? E tem uma palavra lá em Gênesis capítulo 3, me esqueci o versículo agora, mas que diz assim, que quando que Eva havia pecado, que Eva havia sido enganada pela serpente, né? Por que ela foi enganada pela serpente? Porque ela tinha dúvida do questionamento que a serpente fez com ela. Ela colocou dúvida, e talvez por Adão ele não ter sido esse comunicador, esse bom comunicador com ela, ela teve dúvida e ela foi enganada pela serpente. Mas aí ela foi até Adão e ofereceu o fruto, Adão comeu, e de repente
Eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam de Deus. Mas aí o que aconteceu? Deus chegou, como todos os dias ele chegava para comungar com aquele casal ali no jardim. E quando ele chegou ali e ele chamou por Adão, né? E ele inquiriu de Adão, porque Adão já estava escondido. E ele perguntou a Adão o que havia acontecido. Você comeu do fruto que eu falei? Então Adão respondeu o quê? A mulher que tu me deste. Olha a comunicação de Adão. A mulher que tu me deste. Foi ela que me deu o fruto e eu comi. O que Adão estava expressando? Era uma comunicação positiva? Não. Era uma comunicação totalmente negativa. Ele estava falando: o Senhor errou na mulher que o Senhor me deste. Eu não pedi essa mulher para o Senhor. O Senhor me deu e olha o que ela fez. Ela conseguiu me levar, né, a desobedecer o Senhor, a pecar. E eu meditando sobre isso e pensando: meu Deus, nós recebemos um legado de Adão, né? O legado da comunicação negativa, porque a Bíblia diz que neles, que eram os nossos pais, todos nós viemos a cair. E hoje a gente vê, infelizmente, essa comunicação, ela sendo uma comunicação, seja ela verbal ou seja ela silenciosa, porque existe uma comunicação também silenciosa. Muitas vezes quando você não fala, mas a sua expressão, ela está comunicando algo. E pode ser algo positivo, mas também pode ser algo negativo. Então, a gente vê que ali, na vida daquele casal, os nossos pais, né, houve uma queda e houve um legado para nós. E a gente entende que hoje a gente vive essa comunicação negativa, principalmente dentro dos lares. E por que não dizer especificamente na vida do homem, na vida do marido? Porque a Bíblia diz que ele é a cabeça, que ele é o líder, né? Então, quem tem que se comunicar? O pastor falou que a mulher é responsável, né, por uma porcentagem muito grande desse lar ele ser estabilizado. Mas o homem, ele tem realmente essa responsabilidade. O homem realmente, ele é essa pessoa que precisa ser um bom comunicador dentro do lar. Comunicação que muitas vezes ela tem trago um prejuízo muito grande, né, para o lar, assim como foi a comunicação de Adão. Mas sabe, meus queridos, a Bíblia diz que aquele verbo, né, aquela palavra que era lá no início, ela se encarnou. Ela se encarnou e tomou a forma humana. E essa pessoa, e se tornou essa pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. E a maior expressão dele foi lá na cruz, quando ele entregou a sua vida. Quando ele se entregou, Jesus não foi assassinado, Jesus não foi levado à força, mas ele se entregou para comprar para si uma noiva. Aleluia. E a Bíblia diz, e faz referência lá em Efésios, Samuel, no capítulo 5, a partir do verso 23, que assim como Jesus, ele se entregou, assim como ele se sacrificou, né, para resgatar essa noiva, como ele se sacrificou e se entregou por ela para santificá-la, assim também deve ser o marido. O marido como
o cabeça da mulher, ele deve amar essa mulher. Ele deve se entregar por ela e ele deve santificá-la. Então, olha a responsabilidade desse marido. Olha a responsabilidade, porque ele deu o exemplo. Então, como esse marido, vocês maridos que estão aqui, vocês precisam ser esse bom comunicador dentro dos seus lares, para que as suas esposas, elas realmente se sintam amadas. Porque o mandamento para o marido é amar a sua esposa. Elas sintam que você está disposto a ir além, a se sacrificar, a se entregar por elas. É difícil, não é? É difícil, não é? Mas é só pelo amor, por isso que o mandamento é o amor. Porque o amor, ele não é só até que tudo esteja maravilhoso, né? Que a mulher esteja linda como a Dani está aqui. Linda, Dani, você está linda. Não só quando a mulher está com saúde, está bem, está... Não, tem que ser um amor sacrificial. E a Bíblia diz desse amor lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor ele é sofredor, o amor é paciente, ele não é maldizente, ele não é invejoso, né? Ele não... O que mais? Ele não se ensoberbece, não suspeita mal, né? Não trata levianamente. O amor, ele tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Então é com esse amor. E quando há esse amor, né, há sacrifício. E vai além. Você deve santificá-la. Porque Jesus, ele não só se sacrificou pela sua noiva, ele não só amou, ele não só sacrificou, mas ele santificou a sua noiva. E interessante que o santificar, né? O santificar, ele fala de algo contínuo. Por isso existe um segredo para finalizar, que está lá em João, no capítulo 19, o verso 34, que diz que Jesus, ele havia já morrido, mas para certificar de que ele estava morto, um soldado pegou uma lança, e ele veio com essa lança e traspassou o seu lado com essa lança. E ali saiu sangue e saiu água. Saiu sangue e saiu água. Porque o sangue, ele significa que ele fez o sacrifício por nós. Mas a água fala do Espírito Santo em nós. Aleluia. Ele não só se sacrificou, ele não só pagou o preço pela nossa vida, mas ele nos inseriu nele. Aleluia. Ele nos inseriu nele para viver uma vida com ele, para viver uma vida de santificação. E isso é maravilhoso. E quando essa água, ela representa o Espírito, porque o Espírito em nós significa andando em santificação, andando em transformação, através de um relacionamento. Muitas vezes nós aceitamos o sacrifício, mas nós não aceitamos a transformação. E o primeiro Adão, ele nos tirou, mas o segundo Adão, ele nos inclui. Ele nos inclui em quem? Ele nos inclui no próprio Deus. Então o papel do homem, maridos que estão aqui nessa tarde, o seu papel principal, para que realmente você conduza a sua casa em segurança, para que você não deixe que a sua casa ela seja destruída, para que você coopere, né, para esse bom relacionamento, para essa transformação, porque
eu acredito que depois de 32 anos de casado, nós não somos o mesmo. São 32 anos dormindo e acordando junto, né? Não somos o mesmo. Há um relacionamento e com certeza eu não sou pior do que há 32 anos atrás. Eu sou melhor hoje por causa de um relacionamento a dois. E é exatamente isso que Deus, Ele deseja, é que nós tenhamos esse relacionamento com Ele e esse bom relacionamento com o nosso cônjuge. Como? Comunicando-se bem, porque uma comunicação positiva, ela realmente muda tudo. Eu quero falar um testemunho meu com o meu esposo. Como ele falou, nesses 32 anos foram anos difíceis que nós passamos. Mas uma coisa que ele sempre ministrou na minha vida foi coisas boas. Ele me chama de minha pombinha. Ele fala, nossa, você está linda. Você está maravilhosa. Irmãos, e para a mulher isso faz toda uma diferença. Vocês não imaginam a diferença que faz na vida da mulher. Talvez ela não fale a mesma coisa, mas no silêncio ela vai ter uma expressão correta, ela vai ter uma expressão positiva, porque nos momentos mais difíceis que vocês se encontrarem, essas palavras vão sustentar. Essas palavras que ela ouviu, né, vão fazer toda a diferença, como fez na minha vida. Essas palavras fez e tem feito a diferença na minha vida. Porque tem dias que você está assim, né, murchinha para baixo, mas você ouve, oh, minha pombinha, né? Ele sempre me chama de minha pombinha. Nossa, você está linda. Você é maravilhosa. E a mulher, né, ela é muito ouvir. A mulher, queridos, homens, né? Vou dar a senha para vocês aqui. Ela é romântica. A essência da mulher é o romantismo. Mas às vezes o marido fala assim, olha, é a mulher que é romântica. O marido não é, o homem não é romântico. Mas a mulher é. Mas não significa que é ela que tem que ser romântica. É você que tem que dar para ela. É você que tem que dar para ela esse romantismo. Toda menina, ela tem escondido no seu coração o encontro com o seu príncipe encantado. Todas as meninas, todas as mulheres. E não é só quando menina, ela cresce e ela continua desejando que o seu príncipe encantado venha um dia e dê o beijo, né? O seu primeiro beijo a ela. E isso não muda. Então a mulher tem uma necessidade de um romantismo. E como que se faz isso? Homens, né? Você precisa chamá-la para sair. Você precisa trazer umas flores de vez em quando, né? Você precisa, que mais, mulheres? Fala aí, me ajudem. Que mais? Você precisa trazer uma caixa de bombom de vez em quando. Você precisa levá-la para jantar de vez em quando. Então tudo isso é romantismo. Quando você, né, anda de mãos dadas com ela, não deixa ela, não vai lá na frente, ela vai lá atrás. Quando você puxa a cadeira para ela sentar, quando você abre a porta do carro para ela, talvez isso não seja nada. Talvez você pense assim, que isso? Mas como que isso faz a diferença na vida de uma mulher? Porque a mulher é romântica por natureza. Ela nunca vai deixar de ser. E quando o homem, ele faz isso, ele está comunicando de forma correta na vida dessa mulher. E ele vai colher. Amém? Vocês receberam essa palavra? Que Deus possa abençoar poderosamente, não só a vida dos homens, mas a vida de cada casal nesse lugar. Vamos receber as alianças.
temos aqui um metal precioso, o ouro, metal nobre, e o seu brilho é encantador. E esse brilho, muitas vezes, ele pode ficar opaco, ele pode perder esse fulgor. Ele pode perder no natural, mas ele pode perder também nos sentimentos dos casais. O brilho embotado, o metal embotado, ele não pode realçar todo o seu potencial. Mas quando nós pegamos um material abrasivo e cuidamos, lixamos, então o seu brilho volta. Ou seja, Dani e Samuel, vocês precisam nutrir isto, não deixando que ele fique embotado, perca o brilho. Não há essas alianças que não devem estar apenas no dedo, mas no coração de vocês, como o casamento é algo muito nobre, e que você não tem prazer por outra mulher, e que você, Dani, não tenha prazer por outro homem. Ele é o seu príncipe e ela é a sua princesa, para sempre, eternamente. Não aceitando aquilo que é cultura hoje na nossa sociedade, que o homem, o casal pode resolver não querer mais viver, e daqui a pouco ela está com outro homem criando seus filhos, e ele vai estar com outra mulher criando seus filhos, os filhos dela. Isso não é bênção, isso é uma vergonha, isso envergonha o nome de Deus. Para os homens isso pode parecer legal, até mesmo para a lei. Mas eu casei, estou dentro da lei, a lei aceita. Pode ser legal, mas é imoral. Deus não aceita. E Deus é um ser moral, o homem é um ser moral. Ele não pode aceitar aquilo que contradiz a palavra de Deus. E vocês que conhecem a palavra de Deus, que são cristãos, essa aliança vocês devem honrar acima de tudo. E se possível for, se preciso for, até morrer por esse amor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, e que vocês façam tudo diferente do que vocês já viram. Que o casamento de vocês seja melhor do que o nosso, melhor do que os seus pais. Seja melhor, seja de excelência, seja para que as pessoas vejam e falem assim: que bênção, eu quero um casamento igual o deles. Dani, minha princesa, com esta aliança eu caso contigo, prometo diante dos homens e dos anjos te amar, te honrar, e só a morte vai nos separar. Não aguento falar mais. Samuel, meu príncipe, meu marido, minha cabeça, eu prometo, diante dos homens e dos anjos, te amar, cuidar de você e, acima de tudo, ser submissa. Aonde você estiver, eu quero estar. Aonde você ir, eu quero ir. Por puro amor e prazer, por estar ao seu lado. E aonde você morrer, eu quero morrer. Com esta aliança, essa entrega voluntária de vocês, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher, esposo e esposa, casados para sempre, até que a morte os separe. Todas essas pessoas são testemunhas. Nós celebramos, eles são testemunhas desse casamento. Mas o principal aqui é Deus que vê. Portanto,
não tire da casa, que você não a tenha tirado da casa dos seus pais para ela viver uma vida pior, mas uma vida melhor, que você possa se entregar, se doar. O papel do homem, do sacerdote, que você cumpra o seu. Tudo que você viu negativo na casa dos seus pais, não faça com ele. E outra coisa, e eu acredito muito nisso, hoje mesmo eu falei disso para alguém. Quando Deus falou para o homem pegar uma moça, ele disse: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, ambos serão uma só carne. O que você deve a ela agora é amor, e o que ela te deve, submissão. O amor de mãe não é que acaba, mas o que você deve à sua mãe não é mais amor, mas honra. E a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. A Bíblia não diz para amar mais o pai e a mãe. Isso aí já está em nós, já está em você, mas para você honrar pai e mãe. Mas o seu amor é tudo a ela, e ela também deve deixar a casa dos seus pais. A casa é agora a família que vocês constroem. É um deixar geográfico. Onde você está indo? Estou indo lá em casa. Não, a sua casa não é mais casa de pai e mãe, nem a sua, mas é que vocês estão construindo. E vai ser muito feliz e para valer, em nome de Jesus. Põe as mãos aqui, por favor. Põe-se. Juramos, fala comigo, perante a palavra de Deus. Perante a palavra de Deus. Para todos. Verem e ouvirem. Estamos casados. E nada, nem ninguém poderá se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor que está em nós, um para com o outro, nos levar para toda a eternidade. Sejam felizes e abençoados. Nós vamos ouvir uma canção. Queremos convidar os pais de ambos para estar aqui orando. Vamos fazer uma oração. Logo após estaremos lendo o termo de casamento. Estenda suas mãos sobre eles, são seus filhos. E na vida, sempre, muitas vezes, nós falamos palavras negativas contra os filhos. E se vocês falaram essas palavras, anule elas e ministre coisas boas e maravilhosas sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Esses pais chegam até ao Senhor e clamam ao Senhor a tua bênção, a tua proteção. Que o Senhor os proteja e os guarde e os livra de todo mal. E dê a eles a vitória, Senhor. Nesse mundo tão controverso, onde tudo está sendo feito tão errado de acordo à vontade do Senhor, mas que o Senhor estabeleça uma nova vida, a vida do Samuel, da Dani, para a tua glória e louvor. Abençoa esses pais, meu Deus. Abençoa todos que estão aqui, meu Pai, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. De casamento com efeitos civis. Aos 29 de agosto de 2020, na Igreja Comunidade Shekinah para as Nações, perante o pastor Pedro Wilson Santos e a pastora Maria da Conceição, celebramos nos termos da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e suas modificações, depois da habilitação legal, à vista da certidão de habilitação, passada pelo ofício do Registro Civil do Cartório de Buritizeiro, Minas Gerais,
datada de 4 de junho de 2020, arquivada em meu poder, tendo edital respectivo sendo publicado com obediência a todas as formalidades legais. Em 29 de agosto de 2020, celebrou-se obedecendo o regime de comunhão parcial de bens, em presença das testemunhas infras qualificadas e assinados o termo de Samuel Sandro Moreira Nunes e Daniele Conceição Nascimento. Ele, Samuel Sandro Moreira Nunes, brasileiro, solteiro, natural de Buritizeiro, Minas Gerais, nascido em 24 de novembro de 1992, residente Avenida Paredão de Minas, 1485, bairro Alto São Francisco, Buritizeiro, Minas Gerais. O controente, pelo casamento, passará a adotar e assinar o nome de Samuel Sandro Moreira Nunes, sem alterações. Filho de Domingos Gonçalves Nunes, natural de Coração de Jesus, e de Graciana Moreira Nunes, natural de Buritizeiro, com 65 anos de idade. Ela, Daniele Conceição Nascimento, brasileira, casada, natural de Buritizeiro, Minas Gerais, nascida em 20 de maio de 2001, residente à Avenida Paredão de Minas, 1485, bairro Alto São Francisco. A contraente, pelo casamento, passará a adotar e assinar o nome de Daniele Conceição Nascimento. Filha de Agnaldo Rodrigues do Nascimento, natural de Buritizeiro, Minas Gerais, com 44 anos de idade, e Cleusa Joaquina da Conceição, natural de Buritizeiro, Minas Gerais. Este termo está registrado no livro competente desse cartório, o referido à verdade, e dou fé, oficial de registro civil, com atribuições normativas. Podem assinar. Dizer a vocês que chegamos ao final dessa cerimônia. Esperamos que não só Samuel e Dani sejam abençoados, mas todos vocês que ouviram a palavra do Senhor e que possam procurar conhecer o Senhor mais e mais a cada dia, para nós termos uma sociedade forte. Nós precisamos de família forte, de famílias fortes. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.